Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre análise macroambiental ou das forças do macroambiente, e também ela pode receber o nome como ferramenta analítica da primeira letra de cada força que a gente analisa no macroambiente, né? E vira um acrônimo, né? PESTEL, PESTEL. Então, a análise PESTEL, macroambiental e tal, o que ela é? Ela é uma ferramenta analítica que busca se preocupar, ter foco em fatores externos à sua empresa que afetam o seu ambiente de negócios, né? Normalmente a gente diz que no macroambiente você não tem o mínimo controle sobre o processo, e sim você tem que ficar para e passo esse processo, como a gente viu nessas aulas, e ficar acompanhando todos os impactos, medir, trabalhar cenários para tentar mitigar, diminuir ou potencializar, se for positivo, né, o impacto dessas forças nos seus resultados, né, desejados estrategicamente para o seu negócio, né? Então, esse acrônimo, né, tem a ver com o PESTL, né, com o lado da política, da economia, o ambiente social, o ambiente tecnológico, o meio ambiente, né, o environment, como a gente fala em inglês, e o L é de legal, né, aspectos legais que impactam as empresas como um todo, qualquer uma no planeta, né? Antigamente a gente falava só PEST, PEST, e colocamos mais duas coisas, que é a preocupação com o meio ambiente e aspectos legais específicos, né? Porque todos eles, de uma forma maior ou menor, dependendo do seu negócio, podem, né, te afetar, te colocar numa posição competitiva e te tirar, né, de qualquer mercado. A maioria dessas fontes, né, de análise macroambiental, elas são feitas para você como dono, né? Como a pessoa que, ao analisar, está buscando a posição do executivo maior, da estrutura maior, do investidor, né? E busca trabalhar as abordagens para que a gente possa entender dentro da organização como fazer um planejamento analítico dentro da ótica estratégica, tentando ver cenários de impacto, né? Por quê? Porque você tem que olhar desses fatores quais são os que efetivamente te impactam. Não necessariamente todos, né? Mas provavelmente alguns fatores, se forem todos é pior, né? Porque você tem muito mais forças, vamos chamar essas estruturas de forças ambientais externas, e que podem fazer um reboliço na nossa vida, né? Haja visto, por exemplo, o momento da pandemia, que é uma força macroambiental não esperada, não desejada, e que ainda tem efeitos e efeitos que está produzindo dentro do ambiente da competição no planeta. Então vamos lá, o ambiente político, só para listar algumas coisas mais rápidas, para vocês depois estudarem com mais profundidade. Estabilidade de governo, nível de burocracia, nível de corrupção, né? Liberdade de imprensa, lobby dentro de determinados segmentos, ou restrições a importações, política de taxas de impostos, estruturas alfandegárias, controle de trade, controle portuário, controle de importação e exportação, tarifas, né? As leis que envolvem isso, que dependendo do país, a quantidade de leis assim, é absurdamente grande, atividades sindicais, né? Como, né, falamos em inglês das unions. Essas atividades sindicais também envolvem alguma coisa que te afeta, especificamente se você é um exportador ou importador, a gente tem que olhar. Então, essas são estruturas que a gente pode chamar como um todo de estruturas políticas. Existem outras, existe uma quebra dessas estruturas, mas você pode olhar essas. No ambiente econômico, você pode olhar a maneira como a macroeconomia é administrada dentro do país, né? Como as estruturas do Ministério da Economia, do Banco Central, como é que elas movem, mexem ou se relacionam com o empresariado, como é que essas leis, tarifações, como é que eles avaliam, né, taxas de crescimento, como é que, basicamente, de acordo com uma definição de Banco Central, pode existir uma política cambial, olhando pelo lado dos bancos, taxas de juros, câmbio, o que mais? Você pode estar num momento onde o nível de desemprego é muito alto, onde existe um custo do trabalho muito alto, há países onde o custo do trabalho, como chamamos em inglês, o cost of labor, é maior ou menor, e às vezes as produções se deslocam de um lugar para outro para buscar a economia de escala maior na parte do fator humano, né?
disponibilidade de crédito no mercado, mudanças que envolvem o poder aquisitivo dos consumidores naquele momento, afetadas pelo governo, ou seja, eu olho também o mercado pela ótica do meu cliente. O cliente pode estar passando, o país pode estar passando por um momento muito sério de crise, onde os desembolsos são pensados muito mais racionalmente, né? Políticas fiscais e monetárias. Então, tudo isso, né, pode afetar a força que a gente chama de economia. Do lado social, uma série de outros fatores podem afetar o seu produto ou serviço, né, o seu ambiente. Mudanças de comportamento ou nos valores familiares, né, taxas de natalidade, população envelhecendo ou não, né, maneira como as famílias se organizam. Antigamente era uma coisa mais simples, você entendia como é que era um grupo familiar. Hoje você tem tipos, formas diferentes das pessoas conviverem, viverem. A faixa de idade, né? O país está envelhecendo, a taxa de natalidade está caindo, a taxa de crescimento populacional, né? O nível de saúde da população, o nível da consciência de saúde, como ela preza pela sua alimentação, como ela preza pela maneira como cuida da sua saúde, do seu corpo, nível de educação, né? Comportamento diante de produtos e serviços, se eles são locais, se eles são importados, olhando pelo comportamento do consumidor, pela ótica como ele entende isso. E como eu comentei, aliás, afetado pela política econômica, o momento de mais ou menos, né, saúde financeira do país, se a população está podendo consumir determinadas coisas sem dinheiro para isso ou não. Outra coisa, impactos de religiões, de crenças, credos, etc. Então, pelo lado social. Agora, tem um lado tecnológico, né? Inovação, em tipo de indústria seu produto ou serviço se encaixa. Como é que essa inovação é trabalhada dentro desse contexto? Como é que existe um impacto global nessa estrutura, né? Sua empresa é muito impactada pelo e-commerce? Vamos estudar o e-commerce como uma força separada, entendendo que é uma popularidade cada vez maior, mais crescente. Vamos entender impactos de integração de tecnologia, de IT, de internet dentro dos seus processos de negócio. Se isso alavanca, acelera, se você não tem ou não consegue investimentos, isso pode te atrasar e te tirar do mercado. Nível de mudança tecnológica. E também, né, todos os aspectos, né, de um mundo em rede, conectados em vários canais ao mesmo tempo, e você tendo que desenvolver uma infraestrutura de comunicação para a sua organização, que não é nada fácil, né? E muitas vezes, né, multicanal, né? Ou como a gente chama, tentando olhar o estado da arte, para onde as empresas precisam se aproximar ainda hoje em dia no varejo, por exemplo, né? A ideia do omnichannel, da multicanalidade. Vamos olhar mais duas forças: ambiente, environment. Bom, cada vez mais as pessoas preocupadas com o impacto ambiental, com mudanças climáticas, com aquecimento global, com poluição ambiental. Cada vez mais organizações não governamentais se envolvendo, instituições, institutos, para procurar dar mais claridade à maneira como o governo tem suas políticas ambientais, né? Camada de ozônio, né? Atitudes perante o que é orgânico, né? Ou como a gente chama de green products. Como é que hoje é o nível de decisão dos consumidores que de repente são aqueles que são alvo da sua nova organização, se você é um novo entrante, como é que eles se comportam perante essa abordagem, né, dos green products? E tem também o ambiente legal, né? O ambiente legal eu posso tirar isso como uma extensão para olhar mais detalhadamente. Eu tenho que olhar, por exemplo, os fatores que envolvem a saúde dos seus funcionários, os níveis regulatórios, leis que protegem, direitos trabalhistas. Eu tenho que olhar também as políticas que envolvem informação, data, copyright, patentes, propriedades intelectuais, leis antitrust, se existe alguma regulamentação para a competição naquela estrutura, naquela indústria, naquele país, por aí vai. Então, o que a gente faz, como eu havia comentado na aula? Isso vai tornar você, como gestor, como investidor, né, você que vai tomar a decisão, vai ser a decisora da sua organização, você tem que criar cenários. E todo dia atualizar esses cenários para entender impactos de curto, médio e longo prazo. E, para aqueles que são mais sensíveis e que efetivamente parece que tem uma tendência de acontecer
mais no curto prazo ou com mais intensidade, ter planos de ação para combatê-los, ou seja, para se preparar para eles. Desculpe a palavra nem combater, se preparar para eles, porque muitas vezes é uma questão de você ajustar a sua estrutura produtiva. Por quê? Você vai ter uma variação cambial. Se a gente olhar os últimos anos, a gente pode olhar como mudou, por exemplo. Você é um importador ou um exportador? Como é que a taxa dólar está afetando o seu preço final? Como é que você vai sobreviver com isso? Então, a análise PST é uma análise, né, que trabalha cenários. E esses cenários, né, faremos isso num outro vídeo, a gente vai trabalhar numa maneira de tentar organizar o quê? A força, dentro dessa força macroambiental das que listamos agora, aquele determinado aspecto da força, por exemplo, no ambiente econômico, né? Variação cambial, e vamos dar um peso, né? Impacto e importância. Assim. O impacto, né? Ele tem uma intensidade muito alta, e no todo, como é que ele importa para o business? E aí a gente começa a construir uma matriz que a gente chama de matriz de risco. E essa matriz vai nos ajudar a tomar decisões, a não tomar decisões dependendo do impacto. Olha, é melhor aguardar, não vamos lançar esse produto agora, vamos aguardar isso. Olha, é mais protetivo fazer aquilo. Olha, o consumidor está mudando seus hábitos, volta de uma crise. Essa crise vai demorar 2, 3 anos. A gente tem um PIB não crescente, a gente tem um PIB crescente, a gente tem uma população envelhecendo, vamos ajustar o foco, vamos tirar esse produto do portfólio, que isso pode fazer você mexer no que a gente chama do seu microambiente. No microambiente, que a gente vai ver com mais calma depois, você tem a sua empresa, ou novo entrante, você já está no mercado, seus concorrentes diretos e indiretos, e o seu consumidor. Então, aí você tem um determinado poder de influência. Mas, muitas vezes, você diz assim, bom, isso que está aqui, se eu continuar assim, essa força macroambiental vai reduzir demais e drasticamente a minha competitividade. O que eu faço? Enfim, são decisões que as ferramentas de análise estratégica te permitem, no mínimo, detalhar melhor e entender toda a relação de causa e efeito, para você poder tomar decisões com sensoriamento adequado e dentro do limite, porque no macroambiente está tanto afetando você quanto outras organizações que competem com você, entender como manter a sua competitividade. Beleza?